Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a constatação da Cruzoé, aqui a revista do antagonista, de que o algoritmo não muda a opinião. Olha que coisa curiosa, eu tenho falado isso já há algum tempo para vocês, não falei? A esquerda descobriu agora que tem domínio nas redes. Como é que eles fazem isso? Organizaram uma milícia virtual, fizeram um monte de robô para replicar e conseguir trending topics, e de fato você consegue trending topics. Usando robô e usando movimento coordenado, você consegue até fácil chegar a trending topics. Teve uma época que tinha um grupo aqui no movimento libertário que organizou esse negócio de chegar nos trending topics. Não, vamos fazer tal hashtag, tal hora de tal dia. Cara, é fácil. Se você organizar com um número relativamente grande de pessoas, você consegue subir hashtag, coisa e tal. Mas o que eu sempre falo para vocês, essa ideia de que você influenciar pessoas a subir hashtag está errada. Subir hashtag você sobe. Isso quer dizer que você está influenciando as pessoas, que você está ganhando a guerra da internet? Não. E é o que o pessoal está percebendo nisso daqui. Depois da operação do Cláudio Castro, o governo Lula gastou R$500 milhões em propaganda para tentar criticar a operação e melhorar o lado do Lula. E o resultado disso foi bolota. Mas subiu umas hashtags. Subir hashtag, ele subiu hashtag. Serviu para porra nenhuma, não mudou nada a opinião de ninguém. Essa notícia foi sugerida por Gago Louco, Jéssica Batom Nuclear e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Operação no Rio e a lição que o algoritmo não muda a opinião. Achei muito interessante esse artigo aqui do Wilson Pedroso na Cruzoé, né? Então ele fala aqui, ó, que o governo do presidente Lula aplicou mais de R$450 mil em apenas 4 dias, quase R$500 milhões em 4 dias de propaganda e impulsionamento de posts em redes sociais com conteúdo sobre segurança pública. A ação de comunicação foi realizada entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro. Lembra, aquela operação do BOP lá no Morro do Alemão foi no dia 28 de outubro, né? Pouco depois da mega operação deflagrada pelo governo do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho aqui no Complexo do Alemão, né? Mas o fato é que a estratégia de marketing que destinou R$500 milhões ao Instagram e ao Facebook gerou controvérsias, pegou mal junto à opinião pública e à imprensa. Não que a comunicação seja pouco importante, pelo contrário, mas é uma área que altos investimentos precisam ser bem justificados. Então, de novo, é o que eu falo, você tem que ter um argumento. Não adianta você ficar espalhando uma frase de efeito, uma coisa que não tem lógica nenhuma, se você não tem um argumento real por trás, né? Essa ideia que a esquerda teve, que aliás a esquerda sempre se cresceu com essa visão de usar meras palavras de ordem, né? Não como uns ricos, né? Não deveriam existir milionários e não sei o que lá, essas palavras de ordem que não querem dizer nada no final das contas, mas que se a pessoa não parar para pensar nisso, né, acaba passando. Só que qual que é o problema da internet? O problema da internet é que as pessoas param para pensar nas coisas. Mais do que isso, quando uma pessoa fala uma palavra dessa, fala uma frase de efeito dessas, né, vai ter logo outras pessoas questionando e comparando e falando respostas. O resultado é que a sociedade como um todo está raciocinando um pouco melhor sobre política. É lógico, não é todo mundo, algumas pessoas continuam totalmente alienadas vendo Rede Globo e coisa e tal, mas via de regra, né, a barra subiu um pouquinho na sociedade, o pessoal está pensando um pouquinho mais sobre política. E aí, essas frases de efeito puramente não servem mais. O Lula está acostumado com isso, a esquerda brasileira está acostumada com isso. Ele fez a carreira dele inteira falando, não, porque os ricos têm que pagar a sua parte, não sei o que lá. E que lógica tem isso, né? Aí tá aqui, ó. O fato é que a estratégia de marketing sem uma estratégia boa, né, esse gasto de marketing sem uma estratégia boa, acabou gerando zero de resultado. Aqui, a operação realizada na capital carioca foi a mais letal já registrada no país, com a morte de 121 pessoas. Na verdade, foram 117 criminosos e 4 policiais, né? A princípio, as imagens dos corpos perfilados na rua chocaram a população. Repara, isso foi estratégia do pessoal. Isso tinha gente de marketing por trás, falando para o pessoal lá do alemão, da facção lá do Comando Vermelho, para pegar os corpos e botar lá embaixo na rua, né, para mostrar aquele monte de corpos ali, para dar esse impacto, né, para mostrar o impacto para a opinião pública, né. Então eles procuraram isso. Isso não é gente amadora não, tá? Isso é profissional, os caras sabiam o que ia acontecer. E lógico, mandaram tirar os uniformes, né, aquele pessoal todo estava vestindo uniforme, vocês viram, tiraram os uniformes.
Mas à medida que as informações começaram a ser divulgadas, a iniciativa passou a ter apoio popular. Isso aconteceu justamente porque, junto com as ações de segurança, também foram realizadas ações de comunicação estratégica. Em muito pouco tempo, o governo fluminense conseguiu fornecer informações detalhadas sobre os mortos, indicando que a maior parte possuía envolvimento criminal. Eu diria que aqui o mérito não foi só do governo estadual não, tá? Porque se você lembrar bem, no mesmo dia 28 já tinha a moça lá que é tia do cara lá do, entre aspas, motoboy, que arrancaram a cabeça dele, né? Que dizia que o garoto, não porque ele não tem nenhuma passagem pela polícia, que ele é só um motoboy, que não sei o que lá, não sei o que lá, que absurdo. E essa era a estratégia deles, sempre foi a estratégia deles. Pega um cara que não tem passagem pela polícia ainda. Lembra, você não ter passagem pela polícia não quer dizer que você não seja um criminoso. Você pode ser um criminoso que não foi pego ainda, né? E aparentemente era esse o caso. Antigamente, quando eles faziam essa estratégia lá na década de 80, década de 90, né, ficava estranho, porque, pô, como é que você vai saber se o cara é criminoso ou não? Não tem passagem pela polícia, como é que a polícia vai provar que ele é criminoso agora? Aí, nesse meio tempo, a esquerda fazia festa. Ah, matou um pobre motoboy que estava caçando borboleta na mata às 4 da manhã e foi pego ali no fogo cruzado e mataram ele, tadinho, motoboy. Mas o que aconteceu? O pessoal procurou a rede social do garoto, a rede social do garoto ele o tempo todo com a arma em punho, e falando CV, e andando com moto roubada, e não sei, ou seja, né, tava no meio da galera, não colou. O que eles esperavam que colasse não colou nessa parada, né? Então a campanha de marketing que eles fizeram, que os traficantes fizeram, que a esquerda fez, né? Foi perfeita. Eles seguiram exatamente os passos que eles estavam acostumados a fazer nos anos 80, anos 90 e coisa e tal, mas a internet, a informação descentralizada quebrou. O próprio governo do estado do Rio de Janeiro, você levantar essas informações todas de 121 pessoas é um negócio que demora tempo, mas com a internet fica mais rápido. Então eles conseguiram dar essas informações muito rapidamente, né? A narrativa apresentada pelo Rio de Janeiro ganhou força com o apoio da opinião pública. Pesquisa realizada pelo Genial Quaest revelou que 64% dos moradores do estado aprovaram a operação. Inclusive, moradores da comunidade, né? E no dado seguinte, uma nova pesquisa mostrou que a aprovação do Cláudio Castro subiu 10 pontos percentuais e coisa e tal. E lembra, nesse meio tempo, está correndo R$500 milhão que o Lula jogou para tentar impulsionar o ponto de vista contrário, que não, que foi uma coisa muito letal, que matou muita gente, que não sei o que lá. E aí é isso que eu falo para vocês, que é o erro desse pessoal no enfrentamento entre a esquerda e a direita. A esquerda ainda está acostumada a ver a comunicação como uma mera disputa de quem fala mais. Quem fala mais alto, quem fala mais vezes, para mais pessoas ganha. E não é essa a disputa é de argumento. Você tem que ter o argumento correto na internet. Porque não interessa quantas vezes a informação começa na internet, se ela não tiver o fator de convencer as pessoas, não apenas de que aquele ponto está correto, mas que as pessoas devem replicar aquele ponto, devem copiar aquele argumento e repetir aquele argumento, a coisa morre. O que ganha na internet é o argumento que tem eco, que as pessoas prestam atenção naquilo e falam, pô, legal, eu gostei do argumento desse cara, vou copiar, vou fazer de novo, vou repostar isso daqui, vou fazer um post similar. E daí, meu amigo, a coisa gera um efeito exponencial que não interessa quantas vozes falaram inicialmente uma coisa, o que importa é o argumento dela, a capacidade dela de se replicar. E por que o PT erra nisso daí? Ele erra nisso daqui porque antigamente era isso, né? Se você pensar na informação centralizada, como você tinha antes em jornais e revistas e redes de televisão, quanto mais você falasse sobre um assunto em mais jornais, em mais revistas, mais as pessoas iriam ouvir aquele assunto, porque era a única maneira que você tinha, você não tinha outro caminho, né? Mas a informação descentralizada é diferente, o que importa é a replicação, as pessoas que copiam aquele argumento e repetem aquele argumento. É isso que faz a informação crescer na internet, e você não tem como comparar uma progressão geométrica com uma aritmétrica. Eles continuam batendo na progressão aritmética, vão fazer muita gente falar, um monte de cara, vão botar os robôs tudo falando aqui, vamos impulsionar no Facebook, no Meta, essa coisa aqui para sair para um monte de gente esse negócio, mas é uma mensagem que não tem peso, não interessa as pessoas copiar, então fica uma progressão linear. Você compara isso com a progressão geométrica, né? Que uma pessoa fala para outra pessoa, que fala para mais duas pessoas, que fala para mais três pessoas, que aí vai multiplicando o número de pessoas, cada um replica para 3, 4, 5 pessoas.
E na média, né, lógico, algumas pessoas têm muito mais seguidores, outras têm menos, mas na média você vai replicando ali, cada um replica 10 vezes, essa coisa cresce exponencialmente. Então fica muito maior do que qualquer progressão aritmética que você tenha. Esse é o erro que a esquerda continua achando que... Lembra, eles acusavam o Bolsonaro de ter um gabinete do ódio, não porque o Bolsonaro dá dinheiro para fazer o gabinete do ódio, e nunca acharam esse gabinete, nunca acharam o dinheiro que o Bolsonaro mandou para essas pessoas. Chegaram uma época de dizer que, não, como o governo federal contratou o YouTube, contratou o YouTube para fazer propaganda, e uma parte desse dinheiro foi para o Terça Livre, então o governo Bolsonaro estava pagando o Terça Livre. Aí foram ver o total do AdSense do governo federal que foi para a Terça Livre era R$7. Em toda a existência do Terça Livre, foi R$7 no total. É ridículo, né? Porque, de novo, né, não é essa a força do Bolsonaro, nunca foi. É a informação descentralizada, é o argumento que esse pessoal finge que não percebe, ou não percebe mesmo, não sei, de repente são burros, é que o brasileiro médio está raciocinando um pouquinho mais, está um pouco mais, ele vai questionar o que você fala. Então, se você deixar a sua palavra aberta, a coisa não vai muito longe, né? Aqui, ó, a avaliação do Planalto foi que o episódio poderia impactar negativamente a imagem do Lula, o que impactou. A gente já falou que as pesquisas estão mostrando que ele perdeu, né? E foi na tentativa de virar esse jogo que ele recorreu às redes sociais para intensificar esse negócio, né? Um dos conteúdos impulsionados dizia: matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime, mais inteligência e menos sangue, não sei o que lá. E, ou seja, não colou. No final das contas, a população do Lula, a coisa do Lula deu errado. Não é o único erro que eles estão cometendo, né? Recentemente, aqui, ó, os efeitos da mega operação na esquerda do Rio de Janeiro. O pessoal está desesperado aqui. Segundo diz o pessoal aqui, ó, as consequências políticas da mega operação policial nos complexos da Penha de Alemão na última semana seguem acontecendo, e não só na direita. À esquerda, o debate também se acirrou. Na esquerda, tem grupos que estão defendendo desde a posição do Lula, uma posição intermediária, e a posição totalmente contrária, do Cláudio Castro. O Quaquá, que é o ex-prefeito de Maricá, vem endurecendo o discurso em relação à segurança pública, acha que tem que bater mesmo nesse negócio, tem que ir lá e bater. Eu vou te falar um negócio, o Quaquá tá certo. O problema é que a esquerda não vai comprar esse troço. Porque se o Lula comprar isso, ele perde a franja progressista. Ele perde os riquinhos progressistas que ele gosta tanto, e daí ele se ferra politicamente. Esse é o dilema da esquerda. Esse assunto divide a esquerda. Não divide a direita. A direita, todo mundo correto, né? Mas teve um outro caso também. Foi aprovado um PDL para anular uma resolução aqui do Ministério da Saúde que facilitava o aborto de crianças, né? Então a criança, se quisesse fazer um aborto, bastava dizer que tinha sido estuprado, não precisava de apresentar nenhuma prova, de nada, e podia ser feito tudo, nem os pais precisariam estar presentes para isso acontecer, né? E qual que foi o argumento da direita? A vitória da vida, né? Não pode facilitar tanto assim um aborto, né? Um aborto é uma coisa séria, né? É a vida de uma criança que está sendo perdida ali, né? E a esquerda veio com criança não é mãe. O que, de novo, ficou um negócio... Em determinado momento a esquerda começou a usar esse negócio de criança não é mãe, e o povo não entendeu isso. O que tem a ver uma coisa com a outra? A criança não é mãe, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, com o aborto, não sei o que lá? E diga-se de passagem, está cheio de crianças mães por aí, né? Infelizmente também. Eu concordo que não deveria ser, né? As pessoas deveriam ter filhos depois de maior de idade, mas está cheio de criança mãe por aí, né? E outra coisa, aí eles mudaram para dizer que a direita apoia a pedofilia. Então, peraí, que lógica tem isso, cara? Que argumento é esse? Porque você acha o quê? Que o estuprador, ele quer engravidar a pessoa? Não, o estuprador, ele quer só o sexo, meu amigo. Ele não quer engravidar ninguém, não. Ou seja, não tem lógica nenhuma. O argumento não encaixa no final das contas, né? E aí conseguiram vários trending topics. Essa semana estava cheio de trending topics de criança não é mãe, não sei o que lá não é pai, que a direita é pedófila, e não sei o que lá, um monte de coisa que não tinha lógica nenhuma. E beleza, a esquerda conseguiu emplacar um monte de trending topics. Mudou a opinião de alguma coisa? Faz uma pesquisa aí para você ver se a população brasileira apoia o aborto ou não apoia o aborto. Não, a população brasileira é contra o aborto. Eu tenho certeza disso. Pode fazer a pesquisa, que 90%, não vou dizer 100%, mas uma imensa maioria é contra o aborto. Então, de novo, mostra aquilo que eu falo para vocês. A esquerda está encarando essa briga nas redes sociais como se fosse levantar hashtag.
Levantar hashtag é bolota, meu amigo. Serve pra porra nenhuma. Tô se iludindo à toa nessa brincadeira. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.